Olá pessoal, hoje sobre 2 Coríntios vamos falar sobre os capítulos 7 a 9. E há duas coisas muito importantes, a alegria de Paulo e sobre contribuição. Capítulo número 7 vai falar sobre alegria no coração de Paulo. Isso é muito maravilhoso porque Deus anima os abatidos. A segunda carta de Coríntios, em muitos momentos o apóstolo Paulo vai falar sobre seus sofrimentos, tribulações e perseguições que ele sofre. E nesse capítulo ele vai então dizer uma alegria que foi gerada no coração dele por causa de um homem que se aproximou dele. Quem? Verso número 6 diz: Deus, que maravilhoso, né, irmão? Sempre Deus. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então, o que Tito trouxe na bagagem que animou, que consolou, que gerou alegria no coração do apóstolo Paulo? Boas notícias. Mas boas notícias o quê? Da cidade de Corinto. A primeira carta que o apóstolo Paulo havia escrevido gerou tristeza naquela igreja. E não só nela, mas também no próprio coração de Paulo. Ele mesmo diz na segunda carta que ele chorou muito por causa disso. Mas o seu amor o fez escrever. Há muitos erros que haviam ser reparados, há muitas pessoas que deveriam ser disciplinadas. E aí então Tito volta, depois de ter visitado a igreja de Corinto, trazendo boas notícias, dizendo: olha, aquela tristeza não gerou remorso, não foi para abatê-los, destruí-los ou desanimá-los, mas essa tristeza provocada por Deus no coração deles gerou arrependimento. Olha o que diz o verso número 11, vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então o apóstolo Paulo ficou muito feliz porque produziu dedicação, produziu indignação, temor, saudade, produziu várias coisas, justiça. E é isso que então confortava e consolava o coração do apóstolo Paulo. Vou te fazer uma pergunta. Você é consolado pela alegria da vida dos outros? Você é confortado, consolado, animado por ver a graça, a misericórdia de Deus se manifestando na vida dos teus amigos, parentes, conhecidos? Você se alegra com a alegria dos outros? Paulo sim. Capítulo 8 e 9 vai falar de contribuição. Isso é muito impressionante porque no verso número 7 dá uma pepita de ouro que o apóstolo Paulo nos diz sobre a igreja de Corinto. Diz ali: todavia, assim como vocês se destacam em tudo. Olha o que Paulo diz sobre a igreja de Corinto. Vocês se destacam em tudo. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor. Olha que coisa mais deliciosa ver isso. Talvez você seja uma pessoa assim, tão habilidosa e aonde coloca a mão se destaca. Talvez você seja como a igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo diz: olha, parabéns, você se destaca em tudo. Então Paulo diz: destaque-se também neste privilégio de contribuir. Então, apesar dessa igreja de Corinto se destacar na fé, na palavra, no conhecimento, dedicação e amor, Paulo disse: destaque-se também em contribuir. Também contribua. Também tenha um coração generoso, também olhe para o próximo, olhe para aqueles que não têm, aqueles que precisam, para os pobres, e repartam. Isso é tão interessante que essa ideia de repartir e de contribuir para as igrejas, porque o apóstolo Paulo estava então arrecadando recursos para mandar para Jerusalém, porque lá as pessoas estavam passando, os cristãos, muita necessidade. A Bíblia diz ali no verso número 10 que interessante: este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Olha que interessante, tanto a ideia quanto o contribuir por primeiro partiu da igreja de Corinto, mas eles não estavam mais fazendo isso. Então era uma coisa que eles precisavam recuperar, essa dedicação também na contribuição. E aí o apóstolo Paulo então vai dizendo: olha, é para que ninguém tenha necessidade. Vocês que recebem bastante consigam repartir para aqueles que não têm necessidade alguma, para que eles não sofram, para que não haja igualdade. O objetivo não é pesar para vocês e aliviar para outros, mas haver igualdade. No capítulo número 9, vai dar caminhos, características para essa contribuição. Verso número 5, essa oferta tem que ser generosa e não por avareza. No verso número 6, é necessário lembrarmos, quando nós contribuímos, que aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. Não por obrigação, como diz o verso número 7, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. No verso número 11, aquele que contribui vai ser enriquecido por Deus.
E essa é uma coisa maravilhosa. Você reparte o que tem com aqueles que não possuem nada. E Deus te abençoa cada vez mais para você continuar repartindo. E por fim, sempre aquele que recebe tem um coração grato. Adora a Deus e terminando, como diz o verso número 14, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor. A igreja que receberia essas ofertas, ela seria grata, ela agradeceria a Deus e também oraria de forma fervorosa por aquele que contribuiu. Nunca esqueça isso. Se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários. Se alguma coisa também te chamou a atenção na sua leitura pessoal, escreva lá, comente conosco. Seja usado por Deus para também ministrar no nosso coração. Deus te abençoe muito.